Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia na tarde de hoje. Estou gravando esse vídeo no período da tarde. Bom dia, boa noite, enfim, dependendo do horário que vocês vão assistir essa aula. E dando continuidade então à nossa disciplina, né? Através dessas plataformas aí online. Espero que vocês estejam bem, saudade de todos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura, ok? Analisar esse aspecto tão importante para a nossa vida humana, um aspecto assim bastante próprio da nossa humanidade, digamos assim, né? Uma característica do ser humano que é a composição de culturas. Culturas essas as quais nós vivemos, estamos inseridos, participamos, enfim. Essa maneira de se manifestar no mundo, né? Então é muito importante que nós saibamos o que é cultura e como que a sociologia hoje em dia enxerga a própria cultura, a formação da cultura, o que não é, corrigindo erros que foram construídos no decorrer da história a respeito da mesma, tá? Então já vamos entrar logo no tema para a gente não perder tempo. Cultura, pessoal, como o próprio nome diz, vem de cultivo, né? Quando a gente fala de cultura de alguma coisa, está falando em cultivar algo. E é exatamente isso, a cultura ela vai nascer depois da Revolução Agrícola, ou seja, esse período da evolução humana que acontece ali mais ou menos há 12 mil anos antes de Cristo, né? Então, há mais de 12 mil anos antes de Cristo, a nossa espécie, a espécie Sapiens, vai começar o que nós chamamos de cultura agrícola, ou seja, vai deixar de ser nômade, percorrer o globo terrestre não tendo lugar fixo, e vai começar a criar cultivo, culturas, portanto, culturas de plantas, a princípio, que vão facilitar e possibilitar que a nossa espécie se situasse ou se fixasse em determinadas regiões do globo, não mais vivendo no nomadismo, mas começando um período chamado então de Revolução Agrícola Sedentarismo, ou seja, a espécie Sapiens se fixando em determinadas partes do globo. Com isso, as sociedades humanas foram ficando maiores e mais complexas e começou a haver o construto de, como posso dizer, construtos imaginários. O ser humano parado em determinado lugar, ele tinha mais tempo para refletir sobre as coisas, para pensar sobre as coisas. Cultivando plantas e alimentos, o tempo do ócio aumentava, o tempo ocioso aumentava. Então a nossa espécie passava a ter mais tempo para pensar, para construir formas de imaginação, pensamentos, o que nós chamamos de construtos imaginários, ok? Exemplo, mitos sobre a origem do mundo, sobre a origem do próprio homem, lendas, ficções, tudo aquilo que vem do pensamento humano e que vem de uma elaboração do nosso pensamento. As pessoas começam então, a partir das lendas e dos mitos, a fazerem parte de determinada visão de mundo. Então, a cultura ela nasce exatamente como essa forma de cultivo, não apenas da agricultura, mas também de formas e maneiras de se pensar o mundo, formas e maneiras de se pensar a vida, né? E dessa forma, então, foi criado instintos artificiais no homem que permitiu que milhões de estranhos cooperassem de uma maneira efetiva. Por quê? Porque compartilhavam dos mesmos construtos sociais. Ou seja, o fato de todos nós acreditarmos nas mesmas coisas, termos a mesma crença, faz com que nós nos ajuntemos, faz com que nós acabemos colaborando uns com os outros, com muito mais facilidade. A cultura tem esse aspecto de fato, facilitar a convivência dos seres humanos entre si. Então esse é um aspecto importantíssimo, né? O que é cultura, portanto, para resumir tudo isso? A cultura, ela é uma rede de instintos artificiais. Guardem bem isso. Cultura é uma rede de colaboração entre indivíduos
que partilham dos mesmos instintos artificiais, das mesmas crenças, da mesma visão de mundo, dos mesmos valores, dos mesmos hábitos, hábitos alimentares, hábitos de conduta, hábitos de vestimenta, enfim, a forma como eu me visto, o que eu como, o que eu acredito, tudo isso faz parte da cultura, ou seja, da forma como o povo no qual eu estou inserido vive, cultiva aquelas coisas. Isso é cultura, ok? Durante a primeira metade do século XX, pensava-se do ponto de vista da sociologia que as culturas eram todas elas completas e harmoniosas. Ou seja, que elas tinham entre si uma espécie de uma essência imutável, que definia ela para toda a eternidade. Então, quando eu falo da cultura indígena, pensava-se que era um todo eterno e imutável, que vai qualificar esses índios, dar qualidades a eles, definir esses índios, não é? E sempre é assim. Cultura indígena, cultura africana, cultura religiosa de determinado povo, enfim. Até meados do século XX, pensava-se que as culturas tinham esses atributos, que eram todas elas completas, harmoniosas e que elas possuíam uma essência imutável. Essa ideia de que a cultura não muda. O que acontece é encontro de culturas diferentes. Só que, na verdade, essa visão ela é assim um pouco ultrapassada e hoje nós entendemos na sociologia que, na verdade, as culturas, todas elas, não são imutáveis. Pelo contrário, hoje nós acreditamos que cada cultura tem a sua crença, tem as suas normas, os seus valores, os característicos, mas esses estão em constante transformação. Ou seja, a cultura ela está em constante transformação na medida em que se modifica o meio em que ela existe, ou seja, portanto, modificações internas. A cultura ela vai variar, vai sofrer modificações a partir da forma interna de como ela está elaborada e também em contato com outras culturas vizinhas. Então são essas duas formas que a cultura se modifica. Através de modificações internas, por exemplo, quando existe ali uma dinâmica interna onde um líder modifica alguma lei ou alguma norma, ou então quando entra em contato com outras culturas, e aí então nós temos um processo que é chamado processo de inculturação, quando eu pego elementos de outras culturas que entram em contato com a minha. A aculturação é o processo que acontece quando uma cultura vizinha anula a minha cultura para colocar a dela em cima. Exemplo, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles fizeram um processo de aculturação, porque aqui já existia a cultura indígena e eles impuseram a cultura europeia, a religião europeia, o cristianismo à força. Então, quer dizer, foi anulado a cultura, ocorreu o processo de aculturação, perfeito? Inculturação é quando eu pego elementos de outra cultura para compor a minha. Então, o que isso mostra para os sociólogos já contemporâneos a nós? Mostra que, na verdade, não existe cultura que não esteja passando por um processo constante de mudança. Seja esse processo, essa mudança, uma mudança interna ou uma mudança externa. Perfeito? Portanto, nem mesmo uma cultura completamente isolada, existindo num ambiente ecologicamente estável, pode evitar mudanças. Diferente das leis da física, que não mudam, né? Que estão livres de inconstância, a ordem criada pelo homem, a partir do que o homem pensa, do que o homem cria, é cheia de contradições internas. Por quê? Porque nós, seres humanos, a nossa forma de pensar também é cheia de contradições. A partir do momento que eu tenho construções mentais, essas construções mentais vão variar de acordo com o meio em que eu vivo. Portanto, o próprio conceito de verdade, por exemplo, o que é verdade, o que é mentira, o que é o bem, o que é o mal, o que é o bom, o que é o ruim, o que é o certo, o que é o errado, são construtos mentais que eu vou elaborando a partir da cultura a qual eu estou inserido. Perfeito? Então, se eu pertenço a uma cultura cristã, eu vou dizer que é errado, por exemplo, matar ou a poligamia. Né? Agora, se eu já pertenço a uma cultura árabe, eu vou achar que a poligamia é algo natural e que a monogamia é que é errado. Ok? Então, a noção de verdade ou mentira
vai variar de acordo com a cultura a qual eu estou inserido. Basta vocês pensarem que se vocês tivessem nascido, não no Brasil, mas no Japão, vocês teriam outra visão de mundo, outra cultura, outra religião, e vocês também as defenderiam tal qual vocês defendem as que vocês possuem. Ou seja, a verdade do que nós acreditamos nada mais é do que uma construção nossa. Ok? Nesse sentido, então, as culturas elas são cheias de contradições internas e externas, e elas estão então em constante processo de mudança. Essas contradições são inerentes a toda a cultura humana, e elas não só são inerentes à cultura humana, mas elas são o motor da própria cultura, ou seja, é exatamente por haver esse conflito de ideias, por haver o que nós chamamos de dissonância cognitiva, ou seja, essas contradições que a nossa mente é capaz de fazer, ideias contrárias, concepções de mundos contrários e por aí em diante, é exatamente a partir dessas tensões, desses conflitos, desses dilemas que nós possuímos, é que a cultura é possível e existe de formas plurais. Então a primeira coisa que nós devemos entender na nossa aula é que não existe cultura que seja melhor do que a outra. Eu não posso defender que haja uma cultura que seja superior à outra. São apenas formas diferentes de ver o mundo. Ok? Então durante muito tempo aconteceu esse processo de misoginia. Guardem bem essa palavra. O que é misoginia? É eu acreditar que a minha cultura é superior à sua. Então eu, como um europeu, por exemplo, eu vou achar que a cultura indígena é inferior, que os indígenas são atrasados, que eles precisam aprender o meu modo de se vestir, o que eu como, o que eu acredito que seja verdade, a minha religião. Eu vou então anulando a cultura ou o cultivo que eles fizeram até então no decorrer da história. E aí então nós temos episódios trágicos, inclusive até de verdadeiros assassinatos, verdadeiras chacinas que aconteceram, de culturas inteiras que foram dizimadas em contato com outras que se julgavam superiores, ou porque tinham mais tecnologia, ou porque obteram recursos naturais de forma diferente, enfim. Né? Então o primeiro passo aqui importante da nossa aula é entender que não existe cultura superior. Toda cultura é contraditória, toda cultura possui valores contraditórios e todas elas, de fato, assim, estão em constante mudança, ok? Isso é um fator importante. Portanto, essa característica essencial de toda e qualquer cultura tem um nome, outro conceito na nossa aula de hoje, tá? Que é o conceito de dissonância cognitiva. Então vamos lá. Já falamos sobre o conceito de misoginia, que é a ideia de que há uma cultura superior. E agora nós vamos falar sobre o conceito de dissonância cognitiva. O que é isso? A dissonância cognitiva ela é entendida como uma falha da psique humana. Ou seja, trata-se de uma qualidade do ser humano, mas que é uma falha da nossa psique. Que é exatamente o quê? É essa capacidade que nós temos de criar imagens, criar ideias que são entre si contraditórias. Dissonância cognitiva, dissonância de pensamento. Cada ser humano pensa de um jeito. Ora, isso é a força motriz da própria cultura. A cultura vem da dissonância cognitiva. Se as pessoas não fossem capazes de terem crenças contraditórias, provavelmente seria impossível construir ou manter qualquer cultura humana. Perfeito? A cultura humana, a nossa própria sociedade, ela é uma junção de vários pensamentos contraditórios, ok? A forma como o Homo sapiens foi evoluindo, a forma como a nossa espécie foi evoluindo, assim como outros mamíferos, que também são mamíferos sociais, por exemplo, alguns primatas, alguns chimpanzés, algumas espécies de chimpanzés, nós podemos perceber tanto neles quanto na gente a questão da xenofobia. A xenofobia é exatamente produto da dissonância cognitiva, que consiste no quê? Em ideias contraditórias, em dividir o mundo entre o nós e o eles. Então, por exemplo, isso também é observado, inclusive existe um livro para quem quiser aprofundar no entendimento disso, né, desse tema,
Um livro muito bom, como se diz no interior, um livro muito bom de um estudioso chamado, deixa eu ver aqui, Yuval Noah Harari, como é conhecido, chamado Sapiens. O nome do livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu estou olhando aí porque é o livro que eu tenho aqui. Yuval Harari. Então vocês podem acompanhar, quem quiser se aprofundar na leitura desse texto, aonde ele vai de fato assim discorrer sobre esse tema, não é? A forma como existem alguns primatas que também evoluíram mais ou menos nesse sentido, de criar sociedades xenófobas. O que quer dizer isso? É você dividir o mundo entre o nós e o eles, ou seja, o nosso grupo aqui que divide as mesmas crenças e o deles que pensa diferente. Então, eu me considero brasileiro porque eu moro num pedaço de terra onde existe uma bandeira, onde eu vou ser educado a acreditar que os costumes e valores daquele país são melhores ou mais adequados do que de países vizinhos, né? Então a dissonância cognitiva ela dá para o ser humano uma falsa ideia de pertença, ou seja, na verdade eu pertenço a esse grupo porque eu tenho as mesmas crenças, então eu tenho o mesmo time de futebol, eu tenho a mesma religião, eu assisto os mesmos filmes, enfim, nos tempos de hoje, né? Eu vou criando clubinhos, eu escuto as mesmas músicas, não é? Eu vou dividindo. Então é o nosso grupo que é melhor do que o grupo deles lá, que torce para outro time, que gosta de outro tipo de música, que se veste de forma diferente. E aí eu vou criando a ideia de que o meu grupo é superior ao deles. E aí eu crio a xenofobia. Ou seja, é esse falso sentimento de pertença derivado da dissonância cognitiva, que é o que vai produzir as culturas diferentes. Ok? Então, língua, religião, costumes dividem os seres humanos entre o nós e o eles. Nós somos os tais, eles precisam se adequar ao nosso modo de pensar. Isso é muito problemático. Isso causou, durante a história da humanidade, muitas guerras, muitas mortes, muita destruição de culturas inteiras que tinham sua própria maneira de pensar, enfim. Então nós devemos assim tomar muito cuidado com isso, estar muito atentos a isso, ainda mais hoje no século XXI, onde nós já entendemos pela sociologia de que não é possível falar em cultura superior, não é possível falar em raça superior. O que nós podemos falar é que toda e qualquer cultura nasce de um processo psíquico do ser humano que é de dividir o mundo entre o nós e o eles. Divido o mundo entre o meu grupo, que divide as mesmas crenças e costumes, e o grupo deles, que deve se adequar ao meu. Então, enquanto nós, seres humanos, não nos entendermos unicamente como seres humanos e aprendermos a respeitar as culturas diferentes da nossa, porque eu poderia pertencer àquela cultura, foi só um fator acidental eu pertencer a essa e não àquela, e eu posso conhecer outras culturas, e na medida em que eu conheço outras culturas, eu vou entendendo a maneira de pensar, e é a partir disso que eu tenho o respeito pelas outras culturas, que é o que nós tanto precisamos hoje em dia. O respeito pela religião alheia, o respeito pela forma como o outro se alimenta, o respeito pela forma como o outro se veste, o respeito pelo gosto que o outro possui. Por quê? Porque eu não tenho critério sociológico, ao menos, para dizer que existe uma cultura superior à outra. Nós podemos dizer que existem culturas que condizem com os direitos humanos, aquilo que nós racionalmente chegamos à conclusão de que é mais humano que seja feito. Então ainda existem culturas onde a mulher é discriminada, e eu posso traçar uma crítica a essa cultura, por exemplo, como no Oriente Médio, onde existe assim a impossibilidade, a inacessibilidade das mulheres em alguns locais. Posso traçar uma crítica a isso, né? Mas uma crítica racional, pautado nos direitos humanos e na razão humana, mas jamais a discriminação, ok? Espero que tenha ficado claro. Se atentem à atividade, não é? E a gente volta na próxima aula com um outro tema, mas esse tema então, portanto, que nós vamos começar a estudar cultura e sociedade,
a partir desse bimestre. Então inaugura-se com o tema cultura. Recomendando mais uma vez o livro desse estudioso, se eu não me engano ele é israelita, se eu não me engano, esse estudioso, pode ter me falhado a memória, mas que faz um livro que é um best-seller chamado Sapiens, uma breve história sobre a humanidade. Ok? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e tenham todos uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. Até mais!